no que se refere a algumas informações que não são verdadeiras e que foram veiculadas pelos jornais. Nós não temos nenhuma medida de modificação que não aquelas já previstas, né? Tem algumas que estão previstas e que vão ocorrer naturalmente, mas não há nenhuma modificação na coordenação política, a não ser o seguinte: nós vamos aumentar o número de pessoas e de partidos, obviamente, né? E vamos fazer um rodízio sistematicamente, trazendo ministros novos para o debate. Como assim? Chamando um ministro numa semana. A gente chama mais um ministro, vamos colocar na coordenação o ministro Kassab, o ministro Aldo Rabelo, o ministro Padilha, né? E vamos colocar também, chamar eventualmente ministros para participar da discussão, principalmente quando o assunto for correlato a eles. É o mesmo que sempre foi, é igual que sempre foi. Ele nunca foi diferente disso. Ele sempre, vamos dizer assim, ocorreu e se institucionalizou. E, obviamente, no período eleitoral ele não ocorreu. 2014 pode ser semanal, mais do que semanal, e algumas vezes também pode ser. É muito flexível, é um sistema de governo. O senhor vai estar mais aberta para o Congresso? Meu querido, eu sempre tive aberta para o Congresso. Sim, senhora, os outros partidos, todos eles, por isso que eu te falei, nós vamos chamando os ministros para participar, todos participarão. Presidente, o imposto de renda mundial por que vai ser feito uma atividade para excluir a população para o primeiro trimestre? É um ajuste fiscal que precisa desse? Não, nós não estamos garfando nada, ele só vige a partir do... É bom dar uma olhadinha nisso, ele só vige a partir da declaração que vai ser feita agora e ocorre a partir de abril. Você não tem como retroagir isso, porque já está feita, né? A do ano passado foi feita no ano passado. Agora nós vamos fazer a próxima. Então, não tem garfada nenhuma, porque no ano passado não tinha essa situação. Ou seja, o ano passado tinha um amigo meu que dizia: o passado é assim, passou. Presidente, com relação à enchente, com relação à enchente, os municípios que compõem a região do Alto Vale, Chapuí, Pessolândia e Assis Brasil, foram contemplados, colocando somente o município do Brasil, Rio Branco também foi contemplado. Só te falar, todos os municípios atingidos, não existe nenhum critério que não seja esse. É atingido? É atendido. É atingido? É. O Brasileia não aparece no Diário Oficial. No Brasileia? Saiu hoje. Mas eu digo assim, a programação, o planejamento para se ter recursos para esses municípios, tem um prazo, já o governo já estipulou junto com o governo estadual e com os municípios, um prazo de meses para se estipular recursos para estar reestruturando esses municípios. Já receberam. Por exemplo, o Brasileia foi totalmente Foi assistência, já receberam. Eles, como eu disse aqui, nós liberamos antes, nós antecipamos algumas liberações, até porque as pessoas têm de ser assistidas de forma emergencial. Aí você tem necessariamente de avaliar o tamanho do que foi provocado pela enchente. Só tem um jeito de fazer isso: você espera baixar a água e faz o planejamento. Aí depende do tempo que o município vai fazer o planejamento. Os municípios serão atendidos no seu governo? Quem? Os municípios serão atendidos no seu governo? Estão sendo atendidos. A senhora pretende acompanhar a entrega das próximas casas em Rio Branco e nos municípios? Não, querido, eu não tenho como acompanhar a entrega das casas em todos os municípios. Eu vou repetir. Tem. Não, mas tem no Brasil 1.650.000 sendo entregues. De agora até mais 2 anos e meio, eu calculo. Tá?
tá? Eu não tenho condição de estar em todos os municípios entregando. Agora, aqui no Acre tem uma situação especial. Se você juntar o Minha Casa Minha Vida, o básico, mais o Minha Casa Minha Vida Rural, mais o Minha Casa Minha Vida Entidades, mais o Minha Casa Minha Vida Indígena, mais o INCRA, mais o que mais? Bom, dá 11.600. 11.600 moradias já entregues. Então, eu tenho certeza que nós vamos chegar aqui a um número recorde, se você fizer o cálculo, moradia por habitante. Aqui vai ter um número recorde. O que eu acho que é muito importante. Por quê? Porque o Acre saiu na frente algumas coisas. Eu fico sempre impressionado quando eu venho aqui na Cidade do Povo. Mas não é só por causa da casa, não. É porque vai ter creche, tem infraestrutura, né? Água e esgoto. Tem energia elétrica, tem escolas, tem UPA, tem área de lazer. Eu fiquei impressionado com a área de lazer. São 4 áreas de lazer. Então, você tem aqui uma estrutura para mostrar o seguinte: não tem nada absurdo, ninguém está jogando dinheiro fora, mas você está dando oportunidade de vida digna, decente para as pessoas, né? Eu estava vindo para cá com o governador, ele falou para mim assim, eu perguntei, eu estava vendo árvores, ele falou, vai ter um parque, as pessoas vão andar por dentro do parque, vai ter todo um processo também de arborização. Então, eu acho que aqui pode ser um exemplo que nós damos para o resto do Brasil, uma referência. Porque só hoje, um dia depois das eleições, que ele vai introduzir o julgamento no STF dos investigados da Lava Jato. Eu tenho certeza que o ministro Toffoli informou para todo mundo que essa audiência dele está pedida há muito mais tempo. Porque hoje, porque era o dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia, tá? Porque eu vinha para cá, mas como tem 2 horas de fuso, né? Ou seja, eu posso sair meio-dia de Brasília e chegar às 10 horas, eu fiz a reunião com o ministro Toffoli. Por quê? Porque aí eu vou contar uma coisa para vocês. O ministro Toffoli e nós temos um interesse em comum, que é o cadastramento e a identificação de cada um de nós com um documento. Hoje, cada um de nós pode ter até 20 documentos. Nós temos certidão de nascimento, certidão de casamento, nós temos carteira de motorista, carteira de identidade, carteira do trabalho, título do SUS, cartão de crédito. Nós temos uma pletora de documentos. Nós lançamos há um tempo atrás o programa Bem Mais Simples Brasil. Lançamos com quem? Com o ministro Afife, que é o coordenador no governo federal dessa simplificação. O ministro Toffoli tem um processo interessantíssimo, muito importante, que ele desenvolve o quê? Depois que nós fizemos a urna eletrônica, tá? Eles desenvolveram a urna o voto que você vai por digital. Então, o que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo como justiça eleitoral, que já tem no orçamento, que está gastando. Governo federal, que tem no orçamento, está gastando. Como é que nós nos juntamos, diminuímos o gasto e olhamos como fazer de forma rápida, o mais rápido possível, a simplificação da vida do cidadão do nosso país e da cidadã, porque essa é a nossa semana, né, meninas? E da cidadã também. Qual é o intuito? É transformar qualquer documento num só, com um registro só. E aí, você terá um chip. Eu estou falando o seguinte, ainda não está elaborado, isso está em discussão. Aí teria um chip, e esse chip poderia, tá? Se você fosse tirar uma carteira de motorista, você teria
as informações centralizadas e armazenadas, tá? E a gente está discutindo a possibilidade disso ser feito pela Justiça Eleitoral. É essa a discussão. Presidente, alguma mensagem para o próximo governo? Só tem uma mensagem aí para vocês que forem as ruas no próximo governo? Olha, eu já falei para vocês que eu acho que eu sou uma pessoa que sou mais velha que vocês, infelizmente, que eu queria ser mais nova, mas infelizmente sou mais velha e sou de uma época que não era possível se manifestar, não. As pessoas que se manifestavam iam diretamente para a cadeia, ou eram chamadas de subversivas ou de nomes piores. Eu acredito que uma das maiores conquistas do nosso país foi a democracia. Assim sendo, aí outra coisa, eu passei minha vida, você entende, manifestando nas ruas, principalmente nas minha juventude. Não tenho o menor, mas o menor interesse, o menor intuito, nem tampouco o menor compromisso com qualquer processo de restrição à livre manifestação nesse país. Mas hoje, se nós temos, no aeroporto foram expulsos militantes. se nós temos o direito, se nós temos o direito de manifestar, nós temos o direito de manifestar. O que nós não temos é o direito de ser violentos. Nós sabemos que isso não pode acontecer. Veja as manifestações de 2013. Elas eram manifestações e foram manifestações pacíficas. Teve um momento que perdeu-se o controle, porque um grupo, não foi a manifestação inteira, um grupo ficou um pouco mais radicalizado e praticou violência, inclusive um colega de vocês, infelizmente, foi morto, foi assassinado. O que eu acho é o seguinte, a livre manifestação é algo que o Brasil tem de defender e tem ao mesmo tempo de defender que ela seja feita de forma pacífica. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Muito obrigado e um beijo em cada um. E nós podemos